Boa tarde, caros alunos. Vamos dar início hoje ao curso de Direito Civil em Questões CESP-UNB. A nossa proposição aqui parte da resolução de questões de direito civil já elaboradas por essa banca e aplicadas no Brasil afora. Vamos partir daquele modelo denominado de itens para julgamento. E a partir de cada item vamos trabalhar todo o conteúdo programático voltado para o direito civil, em especial a lei de introdução às normas do direito brasileiro, bem como a parte geral do nosso Código Civil. Vamos para a tela ver agora o primeiro item que tem como tema a lei de introdução às normas do direito brasileiro. Primeira questão já trabalhada pela banca da UNB, temos como tema a interpretação. A interpretação extensiva é uma das formas utilizadas pelo mecanismo de integração normativa por analogia. Esta é a afirmativa feita pela banca. Para solucionar esse item, há necessidade de recordar de alguns temas que compreendem a função desta lei de introdução às normas do direito brasileiro. Em particular, a ideia de interpretação e integração normativa. No sistema brasileiro, que tem como base a tradição romano-germânica, a lei é nossa fonte primeira, é a fonte primária do direito. Então, há necessidade de buscar no conteúdo legal a solução a ser dada. Com isso, nós temos aí a ideia de interpretar, a ideia de buscar o sentido da norma, sentido esse que nos dará a solução jurídica. A primeira ideia é esta. A segunda ideia é simples. Quando me falta a perspectiva da lei, vem a possibilidade da analogia, que veremos adiante. Mas antes, é importante compreender 3 pontos desta técnica interpretativa. A interpretação, ela pode ser extensiva, como pontuada pelo examinador, pode ser ainda analógica. Entre a extensiva e a analógica, nós temos 2 pontos a serem observados. Primeira ideia, interpretação extensiva, a lei, ela disse menos do que deveria. E aí cabe ao intérprete, ao juiz, no caso em concreto, buscar um sentido mais amplo para a mesma. Por exemplo, em matéria de casamento, eu tenho no Código Civil diversas regras, ao contrário do que ocorre com a união estável, onde a regulamentação ela é diminuta. Nesse sentido, muitos dos fatos regulamentados pelas regras do casamento podem ser aplicados essas mesmas regras à união estável quando benéficas. Essa é a ideia de interpretar, de dar um sentido extensivo à lei. Na interpretação analógica, também encontro base legal, também encontro lei para solucionar aquele caso, aquele fato. Por que analógico? Porque a lei me traz hipóteses que são denominadas de casuísticas que precisam ser amoldadas, a cada caso concreto. Depois ela traz uma situação geral. A ideia de conceito indeterminado. Por exemplo, em matéria de casamento, já que tratamos desse primeiro tema inicialmente, temos a ideia de infidelidade como uma causa que gera a resolução, a extinção desse casamento por meio do divórcio. Mas a própria lei traz um conceito indeterminado. Diz que esse divórcio pode ser alcançado quando surgir uma situação que gere a insuportabilidade na convivência. Que situação seria essa? Não temos claramente na lei. Aí cabe ao intérprete fazer uma analogia. Qual situação seria semelhante a uma infidelidade para fins de desconforto naquela relação? Podemos imaginar aí a falta de companheirismo, podemos imaginar a inexistência aí do tocante a uma assistência espiritual, uma assistência moral. Isso tudo depende do campo interpretativo, mas a base sempre continua na lei. A lei me dá esse suporte, traz a ideia de conceito indeterminado. A analogia, puramente, a analogia
por sua vez, diferente da interpretação, é um mecanismo de integração. O que seria esse mecanismo de integração? Quando eu não encontro no sistema jurídico uma lei para dar a solução no caso concreto, visto que o nosso modelo é romano-germânico que tem a lei como fonte primária do direito, se eu não tenho esta lei para a solução, a lei de introdução às normas do direito brasileiro, aquele código dos códigos, lei das leis, que se aplica a qualquer ramo do direito, nos dá a solução a partir do artigo 4º desta lei já referida. No artigo 4º, eu vou encontrar como mecanismos de integração, como mecanismos de preenchimento desse vácuo legislativo, desse espaço aberto no sistema. Dentre eles, eu tenho a analogia. Como vamos esmiuçar adiante, ainda há a presença do costume, dos princípios gerais de direito e há quem sustente ainda a aplicação da equidade. Quanto à analogia, tenho na analogia o primeiro mecanismo de integração. E a analogia tem como ponto de partida também a lei, que é a nossa fonte primária ou fonte suprema de aplicação do direito. Se eu não encontro uma lei específica para o caso em concreto, na ausência dessa lei específica para o caso em concreto, há uma lacuna. Diante desse cenário, o que resta ao intérprete, já que a ele é vedado, é proibido dizer que não vai julgar, há uma expressão muito comum, oriunda do latim, vedação ao non liquer, então ele não pode simplesmente se excusar, não pode se eximir do dever de julgar, alegando a inexistência de lei. E como julgar? Como solucionar este caso concreto, já que eu não tenho a lei? O nosso sistema possibilita, a partir da analogia, que o intérprete busque uma outra lei no mesmo sistema que regulamenta uma situação parecida ou um caso parecido. E diante desse cenário, onde há ausência e a identificação de uma lei que trata de um caso parecido, pode o intérprete, diante deste liame, desta proximidade entre a lei que existe para um caso semelhante e o caso em exame, adotar esta lei existente no sentido de solucionar o conflito já referido. Aqui nós vamos ter a analogia legis, ou seja, a analogia de uma lei para solucionar um caso diante desta lacuna. Nesta perspectiva, podemos dizer que a interpretação extensiva ela parte da lei, como vimos, e jamais poderá a interpretação extensiva ser considerada como forma utilizada pela analogia. Em verdade, a analogia ela só é aplicada diante deste ambiente de ausência legislativa. Como há uma ausência de lei específica para um caso concreto, vou solucioná-lo diante dos mecanismos de integração. E a analogia é um deles. Quando eu falo de analogia, não há o que se falar em interpretação, em si em integração. Portanto, a interpretação extensiva não é forma utilizada pela analogia. Nesse cenário, podemos considerar o primeiro item trabalhado pela banca CESP como um item completamente equivocado. Nós temos aí um erro. Por quê? Muito simples. Repetindo, a interpretação ela não pode ser confundida com a analogia. Interpretação, ponto de partida, lei específica para o caso em concreto. Interpretação extensiva, aumentar apenas o sentido. Lembre-se lá daquele exemplo entre o casamento e a união estável, onde tanto o casamento quanto a união estável são institutos regulamentados pela lei. Então não há necessidade da analogia. O que temos aí é apenas um alcance que é dado ao casamento que não foi dado pela lei à união estável. E para a solução, há apenas uma extensão das regras do casamento
à união estável. Diferente do cenário da analogia pura e simples, quando eu não tenho esta disposição legal, esta lei, esse dispositivo, esta regra para solucionar. Não tem uma regra específica. A solução se dá a partir de uma outra regra existente no nosso sistema legislativo, que é semelhante àquele caso em concreto. Podemos imaginar ainda, já que iniciamos com o direito de família, um tema tratado adiante, as regras da tutela e da curatela. Para fechar aí esse primeiro item. Na tutela, nós temos uma vastidão quanto à regulamentação. Na curatela, nós não identificamos esse amontoado de regras. É possível interpretar, sim, por extensão, mas quando falta a regra equivalente entre um instituto e outro, a solução é a analogia. E nem por isso eu estou a falar de interpretação.